Ok. Boa noite, gente. Antes de iniciarmos a meditação, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de te conhecer da tua palavra, saber mais da tua justiça, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, porque sei que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Senhor, repreende toda ação maligna, meu Deus, que tenta atrapalhar essa meditação, que tenta atrapalhar esse momento, que tenta fazer com que esse momento não aconteça, Senhor, que seja repreendido em nome do teu Filho Jesus. E que essa meditação seja rica, não só para a gente, mas também para qualquer pessoa que assistir. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com a certeza da vitória. Amém. Boa noite, meninas. A gente vai meditar no livro de 2 Reis, no capítulo 11, que tem por título Atalia manda matar a família real. Eu acho engraçado. Não sei se eu que sou uma pessoa polêmica ou se realmente o texto é bem polêmico. O texto começa assim, versículo 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ela manda matar toda a descendência do seu filho, porque eu estou na versão do bispo, mas eu gosto muito da minha versão simplificada. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. E a gente se pergunta, quem é essa mulher que manda matar seus netos? Porque, na verdade, se eram filhos do seu filho, eram seus netos. E que facilidade ela tinha de mandar matar sangue do seu sangue? Foi a partir desse questionamento que eu me aprofundei nas minhas pesquisas e no meu estudo, de entender o contexto sociocultural, o momento histórico e o contexto realmente social em que viviam essas pessoas. A introdução da idolatria, o culto a Baal e a outros deuses, como a Será, no povo de Israel se deu com o casamento do rei Acabe e a rainha Jezabel. Essa mistura de povos com o casamento que não era da vontade de Deus. A vontade de Deus que o casamento se desse ali entre seu povo, mas por acordos políticos, interesses diferentes da vontade de Deus, houve esse casamento. Esse casamento foi extremamente prejudicial para o povo de Israel, porque essa mulher Jezabel, essa mulher idólatra, essa mulher que se dizia sacerdotisa, ela se tornou um câncer no povo de Israel. Um câncer em em toda a sua dimensão, no sentido de contaminar todo aquele povo. Porque quando a figura de uma rainha chega introduzindo outros deuses, isso tem um peso diferente para aquela sociedade. As pessoas veem os seus reis como pessoas realmente aprovadas por Deus. E essa esqueci o nome, vou achar outro termo, mas essa figura dessa mulher nesse povo trouxe consequências que repercutem até os dias de hoje. Naquele momento, chamava de culto a Baal, mas pelo menos nas minhas pesquisas, Baal não é nem o nome de alguém ou de um deus. Ele é mais uma expressão, como senhor, senhora. Cheguei.
Desculpa, gente. Da figura dessa mulher trouxe consequências e que se repercute até os dias de hoje. Talvez de outras formas, talvez com outros nomes. A figura desse Deus, eles diziam a fertilidade, mas a questão, o grande viés desse culto eram as práticas sexuais, práticas abomináveis. E esse culto, ou essas manifestações religiosas com práticas sexuais abomináveis, se perdura até os dias de hoje. Pesquisando, eu vi é, coisas terríveis, coisas que a gente não imagina, coisas que não é do nosso cotidiano, mas que existem. E é um mercado que gera milhões, bilhões por ano. Entre casas de swing, produção de produtos eróticos, criação de conteúdos pornográficos, esse mercado realmente é um mercado muito rico, no sentido de que pessoas realmente abonadas, com muito dinheiro, têm acesso a isso, e custa realmente muito caro. Eu estava assistindo um podcast que eu nem sabia que isso existia, mas a comercialização de fotos de mulheres pós-morte. A gente sabe que tem a Dark Web, que é o mercado negro aí da internet, e que é comercializado nesse ambiente. Essas fotos, meninas que sofrem acidentes terríveis de trânsito e estão com o shortinho mais curto e pela é facilitado pela pessoa de lá do necrotério tirar essas fotos e as pessoas consomem e pagam. E a gente vê que é uma das consequências dessas práticas sexuais abomináveis. A gente entende hoje que a prática sexual não é pecado em si. O sexo que é porque uma interrupção aqui, mas é, já me perdi, mas eu vou achar o caminho. Que a comercialização dessas fotos aqui não me deixou tão abismada, mas isso é apenas a ponta do iceberg. A gente teve o caso recente da Flor de Lis, que era uma mulher que se vestia de cordeiro, mas na verdade ela servia aí, a gente sabe, a dois deuses. Os delegados, as pessoas que fizeram o inquérito policial, descobriram que haviam práticas sexuais entre familiares. Ela tendo relações sexuais com seus filhos adotivos e vice-versa, e as pessoas, um grande, no vulgo, bacanal naquela casa. E a Flor de Lis e o Anderson iam a casas de swing. Você percebe que há uma desvirtuação. O inimigo ele sempre tenta trazer uma coisa que é santa ou uma coisa que é natural aos olhos de Deus e consegue perverter, essa é a palavra. Ele faz a perversão. E a gente sabe, eu não vou trazer a palavra energia, mas a gente sabe que o ato do sexo repercute também no viés espiritual. Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, essa prática gera luz, gera purificação, é, é, torna o casal mais unido. A gente sabe que é desejo de Deus que o homem e a mulher sejam uma só carne e que sejam que tenham várias proles. É um desejo de Deus que o seu povo realmente seja numeroso. Mas quando entra o culto trazendo essas perversões sexuais, isso também repercute numa escala aí espiritual, trazendo trevas. Assim como no ambiente familiar traz luz para o casal, aproxima até de Deus, pervertendo traz trevas. E essas trevas a gente sabe que tem uma atração aí. As pessoas realmente, quando vem o abismo, elas não fogem do abismo, elas querem ir ao fundo desse abismo. E a gente percebe essa mulher que é filha da rainha de Isabel
e do rei Acabe, e também por relações políticas é dada em casamento. O nome do marido dela é Jorão, que era um homem que tinha um pai, servo de Deus, que agradou a Deus, mas que esse casamento consegue também pervertê-lo, assim como perverteu o rei Acabe. Esse casamento que não foi aprovado por Deus, que não era desejo de Deus, trouxe para ele trevas. Ele acaba se afastando de Deus. E esse filho que morre, o desejo dela é não de formar um novo rei, que um dos seus netos seja rei, mas ela quer tomar o poder para si, a fim desse poder, assim como a rainha, propagar ainda mais o mal, propagar ainda mais as práticas que desagradam a Deus. E a gente percebe que realmente, assim como o câncer, que quer contaminar todo o organismo, o mal ele quer realmente contaminar todo aquele povo. Por que aquele povo? Porque aquele povo é escolhido por Deus. Não é à toa, não é aleatório. E essas, não só as práticas sexuais abomináveis, eu posso trazer vários exemplos aqui, que são realmente pesados, também tem o sacrifício humano, sacrifício de crianças, bebezinhos, do seu próprio sangue, filhos, netos, crianças da corte eram dadas em sacrifício. Não só sacrifício de morte, mas também sacrifícios sexuais, práticas sexuais com crianças, infantes, é bem pesado. Além do sacrifício também de abortos provocados. Isso tudo estava ali dentro do povo como realmente como uma laranja podre, contaminando as pessoas, e aquilo, aos olhos daquela sociedade, se tornando uma prática normal, natural, matar uma criança com o propósito de agradar um Deus, porque ele pediu. Isso realmente a gente percebe, para a gente hoje, aos nossos olhos, aos olhos da nossa sociedade, parece algo abominável, mas aquelas práticas tornam aquilo natural. O olhar daquele povo também se desvirtua. Dona Mari queria falar, não, só está se coçando. Torna aquilo natural para aquele povo. Então, a gente entende, quando a gente percebe por que essa mulher matou seus netos, para ela não era nada. Fazer a matança de crianças e de sua própria prole era natural. Então, muito facilmente para ela, ela manda matar os seus netos, a fim de tomar o poder e, e perdurar no poder, não tendo, assim, uma prole do seu filho para assumir. Mas ela não sabe, ela não conhece o poder do nosso Deus. E não sabe que a vontade dele é soberana, independente do que ela faça. A vontade dele é soberana. E se nesse momento ela tem esse momento de ascensão, a queda dela é inevitável. Independente da sua vontade ou de todos os seus esforços, se é a vontade de Deus que haja esse declínio, vai existir. E o capítulo fala justamente dessa ascensão e dessa queda. É um spoiler do final. Vamos continuar. Toda descendência real. Versículo 2. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, ela era meia-irmã de Acasias. Ela não era filha de Atalia. Ela era filha do rei Jorão, como uma outra mulher, provavelmente do seu harém. Filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou Joás, um dos filhos de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Eu imagino que ele não tivesse tantos filhos assim, talvez não tantos quanto o rei Acabe, devido à sua idade. Ele subiu ao trono com 22 e reinou apenas durante um ano, mas a gente sabe que o rei precisa ter vários filhos, né? E é dado a ele várias concubinas, várias mulheres, um harém, para ele poder fecundar. Mas a gente imagina que sejam crianças, em virtude da idade dele, de 22 anos, que não tinha ainda alguém da idade para poder assumir o trono, talvez adolescentes, pré-adolescentes, crianças, bebezinhos, e ela consegue
Joseba pegar uma dessas crianças ali no meio da matança e esconder, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na câmara. A gente sabe que um bebezinho, a gente provavelmente é um bebezinho, ainda mais na idade que ele assumiu o trono, a gente imagina que ele seja um bebezinho de até 1 ano. Não pode viver sozinho, né? Precisa dali inicialmente do leite materno. Fala, Lia. É Eu realmente, tô te ouvindo, não. comecei a falar agora. É realmente bem interessante essa questão dessa Atalia ter a mesma gana pelo poder como Jezabel. A mesma gana, né? As coisas, a natureza ruim da mãe, ela puxou e trouxe para dentro de Judá. E uma observação que eu não sei se você ia fazer, parece que você já ia adiantando o texto, então aí eu vou considerar. Essa, como está aí na sua versão Jeozeba, em outras versões está Jeozabeate. É um nome feio do mesmo jeito, seja lá qual for. As duas versões não são bonitinhas, mas enfim. Essa mulher, sim, meia-irmã de Acasias, ela vai ter misericórdia do, do seu sobrinho e vai preservá-lo. Talvez ele seja realmente o filho mais novo, né, de Acasias. Então, era um bebezinho, chama muita atenção, as mulheres ficam muito sentimentais, né, quando vê uma criancinha e tal. E diante daquela bagunça que a Thalia estava fazendo, de sair matando geral, os filhos, seus netos, a gente vai perceber que essa mulher, essa tia, ela não é simplesmente levantada do acaso. Ela é certamente uma providência de Deus. E o que é interessante é quem é o marido dela. Você tem essa informação, Isis? Se você tem, eu vou deixar então para você falar mais tarde. Vá concluindo seu texto. Isso aí é que é o mais interessante. O plano de Deus, né, para fazer com que a sua vontade seja cumprida. Eu achei assim fantástico, mas vou deixar a Isis falando. A gente vai chegar lá. Mas realmente a gente percebe, a gente vai avançar no texto e vai ver, que ela seria hoje a mulher do pastor. Ela é a esposa do profeta, né? Do profeta não, do Sacerdote. sacerdote. Ela, nos dias de hoje, seria a esposa do pastor, essa mulher que está ali auxiliando o seu esposo no seu ministério. É muito interessante perceber isso, o papel da mulher. E esse contraste, a gente tem uma mulher muito ruim, nascida de uma mulher realmente idólatra, que incutiu na sua prole, na sua filha, esse mesmo sentimento, essas mesmas práticas ruins, e em comparação a gente tem uma outra pessoa, uma outra mulher, também tão importante no texto, que o nome dela é citada, diferente de outras mulheres que apenas é mencionado o nome dela, está sendo dito aqui, porque tem uma importância. E a gente percebe que a capacidade é interessante, a capacidade da mulher, né? Eu sempre digo, quando a mulher é boa, ela é realmente muito boa, quando ela é ruim, ela é realmente muito ruim. A mulher é sempre muito boa em tudo que ela faz. Mas a gente vê o, a, o contraste dessas duas figuras, dessa mulher auxiliadora, dessa mulher esposa do pastor que está ali realmente ajudando na obra e a outra mulher que serve as trevas e serve muito bem as trevas. Bora avançar. As que mataram e a sua ama, filho de Acasias, furtando entre os filhos do rei, aos quais o matavam. E o pôs a ele e a sua ama na câmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Versículo 3. E esteve com ela, escondido na casa do Senhor, 6 anos. E Atalia reinava sobre o país. 6 anos, minha ficou lá quietinho, sendo cuidado por sua ama, protegido por sua tia. E interessante que ele está no templo, que a gente sabe que o templo era respeitado, né? Não podia se matar dentro do templo.
havia ali, até hoje, né? A gente sabe que a igreja, o local da igreja é um ambiente neutro. Até numa guerra não pode atacar a igreja. Fala, Lia. E não só um ambiente onde se busca a santidade, mas era um ambiente que não era frequentado por qualquer pessoa. No templo, só quem entrava eram os sacerdotes. Então, ele foi criado, educado, guardado, preservado em um ambiente realmente isolado do mundo. Ele, de dizer assim, a única pessoa que poderia entrar lá e, e ter acesso a ele seria realmente a tia e a ama. O resto era tudo sacerdote, tudo levita. Vamos lembrar que estamos falando de Judá, né? Existiam alguns profetas andando em Judá, existiam, mas o forte mesmo era realmente o sacerdócio. Então, tinha sacerdotes lá, tinha o sumo sacerdote, tinha todo o sistema levítico lá. Então, os profetas, eles não tinham acesso ao templo. Nem os profetas tinham acesso ao templo. Era dedicado só e tão somente àqueles da descendência de Arão entrar no templo, ok? Então, ele realmente estava sendo preservado por Deus. A gente vê mesmo um cuidado divino no preparo desse rapaz para assumir Judá. A gente vê que Deus ele teve esse cuidado também com Israel, né? Todos os reis de Israel, a gente está vendo aqui, está estudando, Deus está sempre tendo misericórdia desses benditos reis. Agora, na verdade, eles não aceitam, eles não se quebram. Quando há aqui essa mudança no processo de formação do rei, é que a gente vai perceber, talvez Deus trabalhando de uma forma agora como ele não tem trabalhado até então, quando houve a ruptura de Israel, onde Israel se dividiu em dois reinos, onde ele está pegando e formando uma criança, formando um rei completamente à parte do mundo. Isso aqui é fantástico. É uma criança que vai ter realmente os olhos voltados para as coisas espirituais. Ele vai desenvolver o amor a Deus. Foi aquele comentário que eu coloquei lá no grupo. Ele não tem as vicissitudes do mundo. Ele pode ter aquela maldade humana, que é inerente ao ser humano, e com isso, o próprio sacerdote vai lidar com muita facilidade, né? A rebeldia, a teimosia da criança, aquilo vai ser controlado com muita facilidade, né? E então ele vai ser realmente performado para ser um rei espiritual. Todos os outros que a gente vê até aqui não têm esse preparo como Joás está tendo. Não tem. Então, eu acho que isso aqui uma, como é que fala? Uma condição inédita dentro de Israel e Judá. Eu achei isso muito interessante. Realmente, é extremamente interessante. E o cuidado de Deus, eu acredito que se esse menino, esse em específico, esse menino, foi preservado porque era vontade de Deus. E o que me chamou bastante atenção foi a questão dos 7 anos. Como esse número se repete na Bíblia. Parece realmente um número muito profético. Versículo 4. E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor. Ele chamou o pessoal da guarda, os centuriões, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor. Ele fez uma aliança com esses homens, e dentro da casa do Senhor. Era uma aliança realmente onde o juiz era Deus. É interessante isso. A gente ter o cuidado de fazer os nossos acordos, nossos negócios
também sob a vontade de Deus. E mostrou-lhes o filho do rei. Chamou, fez o acordo, e depois desse acordo, na casa do Senhor, mostrou o menino. Então, sinal que realmente ninguém sabia, nem o pessoal da guarda sabia da existência dessa criança. Versículo 5. E deu-lhes ordem, dizendo: Isto é o que haveis de fazer. E deu uma ordem, falou a eles o que tinha que fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado, a gente sabe que tinha os horários da guarda e o horário que tinha que render, né, a troca de guarda, fará a guarda da casa do rei. Versículo 6. E outra terça parte estará à porta de sul, e a outra terça parte, a parte de trás dos da guarda, assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. Então foi guardado todos os lados, evitando que alguém entrasse escondido, algum espião, e acabasse matando o menino antes mesmo dele ser coroado rei. Você falou alguma coisa, Lia? Nesse momento, não é só o templo que está sendo guardado, não, é o palácio mesmo, a casa do rei. Quando ele chama os soldados, ele chama a guarda real assiste ao palácio. Quando ele chama essa galera no templo, faz eles jurarem pela vida, né? Pela preservação da vida do rei, é o menino indefeso. Então tem que ter essa guarda aí protegendo. Não tem como eles tomarem o poder sem o poder das armas. A gente já falou isso aqui várias vezes. Não tem como haver a constituição do poder sem realmente um poder bélico. Então, ele tem que fazer uma aliança com a guarda real. É um tiro no pé o que ele está dando, quer dizer, poderia ser um tiro no pé, um tiro ao acaso, porque se a guarda não aceita, se a guarda chega ali e mata ele, e aí mata também o rei. Se a guarda estivesse do lado de Atalia. Então, a gente pode inferir que provavelmente essa guarda estava insatisfeita com o reinado de Atalia, o que seria muito natural da gente entender. Por quê? Porque Judá ainda tentava preservar os seus costumes, a sua adoração ao Deus único, e essa mulher veio trazendo uma impureza para dentro de Judá, que não era com certeza bem vista pela maioria. Tinha lá os adoradores de Baal dentro de Judá? Com certeza tinha. Tinha o povo judeu adorando Baal? Com certeza tinha, mas não era a maioria. Não era a maioria, né? Então, com certeza havia uma insatisfação popular com o que estava acontecendo, inclusive pela forma como ela toma o poder, ela provoca uma revolução. Ela provoca uma revolução. Não tinha mais com quem, não tinha quem assumir o poder, não tinha um homem, um varão que vinha da linhagem real para assumir o poder, ela acaba ficando, porque de fato ela é rainha. Ela acaba ficando. Mas com certeza ela não tinha um apoio popular, o pessoal devia estar muito revoltado. Tanto é que ela não toma atitude de destruir o templo, por exemplo, de acabar ali com a adoração ao Deus único, o que seria um grande golpe dentro daquela nação. Vamos olhar em termos macro. Ia ser um grande golpe dentro daquela nação e poderia, assim, tirar a identidade daquela nação, mas ela não consegue fazer isso. Ela bota Baal ali do lado, mas ela não tira Deus da parada. Até porque Deus não permitiria. Ainda mais Jerusalém, que é a queridinha, a cidade queridinha de Deus. Então, quando a gente percebe isso, ele traz, né? Joiada traz a guarda para dentro do templo. E provavelmente essa guarda não está armada, porque era proibido dentro do templo isso. Então, ele traz esse pessoal e faz um pacto, obriga eles a jurarem. Isso, exatamente, Adriano.
Judá passou por tempos ruins com Atalia, com certeza, né? Ela era tão perversa quanto Jezabel. Jezabel não chegou a sair matando os filhos, os netos. Ela matou os profetas, mas essa daqui foi pior ainda, matou a linhagem. Gente ruim, tá? Então, quando eles vêm e fazem esse acordo, eles se distribuem lá dentro do templo. Tem a troca dos turnos, como ela falou. Olha, e não deixa ninguém encostar no rei. Mas vai ter também a guarda lá do palácio. A guarda do templo, inclusive, vem depois. Primeiro é a guarda do palácio. Para quê? Para preparar o campo. Vamos ver como é que tá. Guarda a frente, guarda o fundo, guarda a retaguarda, guarda tudo. Vamos ver como é que está a movimentação no palácio, mas fiquem espertos, porque a gente vai fazer a tomada do poder. E a gente tem que estar com tudo guardado. Com certeza, parte do exército deveria ter a como é que se diz? Apreciação por Atalia. Alguém deveria dar um suporte para ela. Porque se não houvesse alguém lá que gostasse dessa criatura, não tinha por que ela não ter sido morta também já. 6 anos antes, 7 anos antes. Quando ela fez aquela chacina, aliás, não era nem para acontecer. Porque não foi ela que vai lá com a mão dela e mata. Com certeza ela mandou outras pessoas matarem. A guarda real mesmo matar, né? Que ela tinha autoridade política. Mas se não houvesse uma aprovação popular, ela também não iria tão longe. Com o reinado dela sendo muito ruim, aí ela começa a ter uma reprovação popular. E aí é o momento que Joiada acha, que Joiada encontra, para apresentar o rei e para que ele venha dar um golpe de Estado. Vai ser um golpe de Estado. Continua, Isis. Versículo 7. Não sei se a gente conclui 6. E a outra terça parte estará à porta de sul, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. 7. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Então, ele reuniu todo ali o exército, toda a guarda. Na mudança do sábado, iria descansar e o outro iria assumir. Então, aqueles que iriam descansar foram para guardar a casa do Senhor, os novos foram para guardar a casa do rei. E então estava todo mundo ali reunido. Oitavo. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão. E aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Falou alguma coisa, né? Não, senhor. 9. Fizeram. E esse pacto tem uma importância aí, porque é feita na casa do Senhor. Então, ele não foi menino, não. Ele não falou ali, antes de mostrar o menino, houve um pacto. Houve uma aliança ali na presença do Senhor, na casa do Senhor. O Joiada não é bobo, não. 9. Fizeram. Os centuriões, os capitões fizeram como o Joiada falou. Fizeram. Pois os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, e tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada, por toda a guarda. 10. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. 11. É aqui que a E gente os vê, da licença, Isis, é aqui que a gente vê que esses guardas, eles entravam no templo desarmados, porque quem vai fornecer as armas a eles é justamente o sacerdote, Joiada, que vai fornecer as armas a ele. Que armas são? Armas que o próprio Davi conquistou em suas inúmeras vitórias,
né? E de cada reino que ele conquistava, ele tomava para si o ouro, a prata, as armas, escudos de ouro, bronze, tudo isso, quando ele tomava posse, ele consagrava a Deus. Tudo que era precioso, ele consagrava a Deus. E aí ele trouxe, se era consagrado a Deus, ele trouxe para o templo. Lembra que ele deixa a sua riqueza pessoal para o templo, além daquilo que ele já tinha consagrado para o Senhor, vai tudo para o templo. Então, o templo, ele tinha as suas armas oficiais, que foram deixadas por Davi, doadas, ofertadas por Davi, e ficava lá guardado, né? E são essas armas agora que são utilizadas dentro do templo. Então, para não chamar a atenção de Atalia e de seus fãs, aqueles que apoiavam ela, eles entraram como se fossem a um chamado especial, porque não era para eles entrarem também, eles não poderiam entrar, guarda não era permitido entrar no templo. Foi um momento especial provocado pelo Joiada, permitido por Deus claramente. Então, no momento que eles estão lá dentro, já que eles entraram desarmados, como é que eles vão proteger o rei lá dentro? Se houver uma investida do exército, porque, pessoal, estamos falando aqui de duas guardas em particular. Tem a guarda real, que assistia ao rei, que protegia o palácio, e tinha um exército que ia para a guerra, né, que estava lá no meio da rua, como se fosse a polícia militar e o nosso exército brasileiro. E uma guarda particular, que inclusive nosso presidente aí quer criar, uma guarda particular, uma guarda presidencial, que protege das investidas do Exército, da Polícia Militar, da Polícia Civil, trazendo para um entendimento nosso, tá? Então, quem está lá é a guarda real, que pode transitar dentro do palácio, não é o Exército. Guarda real que pode transitar dentro do palácio. Vai chegar um momento que ele vai ter que sair do templo e vai ter que ir para o palácio. Nesse deslocamento, quem vai dar essa assistência? Guarda real, a guarda palaciana, certo? O exército está fora dessa história. Se o exército intervir nesse momento, é até arriscado que eles venham inibir esse golpe que Joiada está preparando. Então, quem está cuidando de tudo é a guarda real, que é fiel ao rei. Eles eram fiéis a Atalia, enquanto não sabiam que existia um descendente real, puro, um descendente real, que inclusive não tinha maiores linhagens com a raça ruim lá de Jezabel. Ele já começa a purificar, entendeu? Já começa a tirar a linhagem lá de Jezabel, já é Jorão com uma outra mulher, possivelmente era de Berseba, né? Possivelmente ali uma mulher de Israel mesmo, tá certo? Então, já vai limpando a geração. Joás realmente foi separado por Deus. Então, quando acontece isso aí, a gente está entendendo que são dois exércitos, duas guardas, trabalhando separadamente. Quando, então, ele vai ter, que Isis vai chegar aí, quando ele vai ser consagrado, aí, meu irmão, que o povo aclama, aí pronto, aí agora estamos seguros, dá para a gente fazer o golpe de boa. Vai lá, Isis. Aí a gente realmente entende essa conversa, né, que ele teve com os capitães dos centuriões, para dizer, olha, agora a gente tem um rei, e aí vocês vão ser fiéis ao rei ou não, né? E também na questão das lanças, porque quando a troca de, de turno, né, sai aquele que está ali de plantão, com o escudo, com a lança na mão, e assume o outro. Então, se estava todo mundo ali, nem todo mundo estava com o escudo, com a lança, com a arma na mão. E ele tem esse cuidado de dar munição a essas pessoas.
e transformando como se fossem preparados para uma guerra. Está todo mundo ali bem armado, bem preparado, e ele está montando o cenário para o golpe. 10. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. 11. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. 12. Foi alguma coisa, né? Zé, pode falar. Não. Então Joiada fez sair o filho do rei. Então, nesse momento, estava todo mundo armado, aquele negócio tudo bonito. Aqueles homens tudo armado até os dentes. Ele faz sair, então, o filho do rei. O filho do rei, e lhe pôs a coroa. E lhe deu o testemunho. E o fizeram rei. E o ungiram. E bateram palmas, dizendo: Viva o rei, viva o rei. Eu lembro também de outra situação que o próprio rei Davi, quando ele tenta, o outro filho tenta armar um golpe, né, para que o filho dele não assumisse, ele sai com a burrinha, né, com o menino em cima, e o povo gritando: Viva o rei, viva o rei, viva o rei. E o outro escuta. Você lembra disso? Pô, velho, lembro sim. Foi lá em Primeira Reis. Ele deu o testemunho e fizeram o rei, e ungiram, e bateram palmas, e disseram: Viva o rei. Que é o ritual normal de coroação de um rei. Diferente de Atalia, que mandou matar todo mundo e se autotitulou como regente, fizeram tudo que é da vontade de Deus, tudo conforme ungiu o rei dentro do templo e toda a ritualística. 13. E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. Ela ouvindo todo esse barulho, esse burburinho, ela decide sair e ver o que está acontecendo. Achei meio burra da parte dela. Imaginar que está acontecendo alguma revolução, mandar alguém lá sondar, porque ela poderia realmente ser morta. Se fosse um golpe, a primeira coisa é matar a regente. Por Achei isso, meio burra. por isso, a gente vai afirmar essa ideia de que ela tinha a aprovação do exército, porque ela se sentia segura o suficiente para fazer isso. A Guarda Real, em princípio, na cabeça dela, não sabe que a Guarda Real está conspirando, ok? Ela não sabe. Então, dentro de si, ela está completamente segura que ela pode ir e vir à vontade. Então, quem é que dá essa segurança a ela? É o exército. Aí ela ouve a Guarda Real dizendo viva o rei. Por que que ela vai lá e sai? Né? Quem te acha de rei é esse? Quem foi que sobrou que não morreu? É isso. Será que ela Ela também sabia? não imagina. Será que ela sabia que tinha nascido um filho a, a, a Acasias nesse período em que ele é morto lá em Israel? Eu aponto aqui como se estivesse aqui, né, ali. Então, será que ela sabia, ela tinha consciência que um filho nasceu para esse filho dela, que um neto nasceu, e quando ela decide matar todo mundo, talvez ela nem tivesse ciência. Porque se ela soubesse que um sobreviveu, ela ia ficar perturbada e ir atrás desse cara o tempo inteiro, atrás desse bebê o tempo todo. Talvez ela não tivesse consciência de que um filho nasceu a Acasias quando ele havia sido morto. Sei, hipótese, enfim. Mas ela vem muito segura de si que o que está acontecendo não, não é uma perturbação para ela. Ela vai lá de boa. Então, ela está muito Tá segura muito de que não existe realmente alguém que possa ameaçar a sua coroa. verdade. Inocência.
Inocente, ela não sabe que a vontade de Deus é soberana, né? É uma incrédula. 13. E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. 14. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Agora, rasgar as vestes é uma prática do povo de Israel, de rasgar as vestes, demonstrando tristeza, né? Sim, velho, mas Demonstrando ela, dor. ela, ela é uma mulher, nesse momento, encegueirada por poder, que ficou neurótica. Ela vai se rasgar só por se rasgar, mesmo não tem um significado mais apropriado, não. Porque ela não tinha realmente a cultura de Israel, entende? Não tinha, apesar de que o rasgar das vestes era algo é, daquela região do Oriente Médio, da região de Canaã. Não era uma coisa própria apenas dos judeus. Para os judeus, tinha um significado próprio, né? Isso aqui, o rasgar das vestes dela, não é a mesma sensação de humilhação, a intenção de humilhação, como para os judeus, como para Israel. É diferente, tá? Eu acho que ela fica enlouquecida mesmo, mas sai se rasgando, não tem o que fazer. Mas eu acho que não é nada especial. Demonstração de dor, né? Demonstração de dor, É, de sofrimento ali no rasgar das vestes. Diferente da sua mãe, Jezabel, que foi muito fina. Em vez de fazer isso, ela pintou os olhos, se enfeitou a arrumou. cabeça, muito digna, porque já sabia o seu fim, que é realmente a morte. É porque a Thalia era mais jovem, a Thalia era mais jovem, não sabia lidar com isso, com como é a plenitude da Jezabel, né? Ela ficou deslocada. Jezabel, né, vou morrer, deixa eu tentar aqui minhas últimas oportunidades. E essa não, meu Deus, como é isso? Se lasca toda. Mas engraçado que ela ainda foi pior do que a sua mãe, Foi. porque ela ousou desejar o trono. Jezabel estava satisfeita em realmente ter o seu marido como um marionete, mas ela não, ela quis ser soberana. É muita ousadia, né? São os E clamou arrobos da traição, juventude. traição. Como diria amanhã, são os arrobos da juventude. Ela ficou tendo um ataque de pelanca. Ficou revoltada ali. Traição, traição. 15. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a, tirai-a para fora das fileiras, e dizendo-lhes que foi ela quis pleno poder, verdade. Porém, o sacerdote Joiada deu ordens aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Então, se ela tivesse algum apoiador, era para matar também. Rapidinho, o povo deixa de ser apoiador, né? Não quer morrer, porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. A gente sabe que não podia, realmente é um local santo, não poderia ter morte. Tanto que aquele outro, o irmão do Salomão, vai para o templo e segura nos chifres da arca para não ser morto. Ele sabia que não podia ser morto ali no templo. Não matem na casa do Senhor. 16. E lançaram mão dela, e ele foi pelo caminho da entrada dos cavalos, na casa do rei, e ali o mataram na estrebaria. Mataram ali onde ficava guardando os cavalos. Realmente uma morte sem nenhuma glória, né? 17. Você falou alguma coisa ali? Não, senhora. 17. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo.
para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. 18. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal. Ah, isso é outra coisa. É engraçado que nesse momento há uma limpeza ali do povo, há uma renovação da aliança com Deus. É muito interessante esse momento. É muito além do que a queda de Atali, muito além da proclamação do novo rei. Há uma, uma união, realmente uma limpeza daquele povo e o reconhecimento de que aquele era um povo diferente, era o povo de Deus. Eu acho muito interessante que aquela limpeza que aquele outro menino não conseguiu fazer, há nesse momento, de uma forma muito inteligente e muito diplomática. Diplomática não, porque foi um golpe, mas sem sangue, sem matança, de forma inteligente, estratégica, esperou 7 anos e deu muito certo. O Senhor, como também entre o rei e o povo. 18. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens. Totalmente totalmente quebraram. Interessante que no momento que morre aquele câncer é tirado, aquela laranja podre que a Thalia era, é tirada daquele povo, a adoração também, o povo reconhece que aquilo não é bom aos olhos de Deus. E aí a gente pensa na importância da escolha dos nossos líderes, né? De ter esse cuidado de ser alguém que, que é da vontade de Deus. Porque realmente essa figura, principalmente hoje em dia, né, nos digitais influencers, quem é a figura que você tem como referência? Quais são os valores dessas pessoas? A gente vê muito, muito hoje na internet. Todo mundo quer ser influencer, quer ser digital influencer. E o que as nossas crianças têm como referência de pessoas que dão um bom testemunho? Uh, uh, derrubaram de Baal, a derrubaram como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Natã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares, demonstrando que realmente aquela figura ali não quer dizer nada, que Deus realmente mostra todo o seu poder, mostra que a sua vontade é soberana diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. 19. E tomou os centuriões e os capitões e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram da casa do Senhor o rei. Levaram o menino lá, foram conduzindo o menino. E foram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. Imagina aquele menino, aquele gurizinho de 7 anos, mirradinho, num trono. Imagina que ele ficou pequenininho, mas ele era o rei. Quer falar alguma coisa, Lia? Fala, Lia. Você está anotando alguma coisa que quer falar? Eu estou anotando, mas pode continuar aí, depois a gente comenta, pode seguir. Na casa do rei, ele se assentou no trono dos reis. 20. E todo o povo da terra se alegrou, todo mundo estava em festa. E a cidade repousou depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. 21. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram o rei. Mais uma vez, número 7. É isso, acabou. Isso Deixa eu ver acabou, se é eu não tenho ótimo. alguma. Quem era Thalia, a gente já falou, filho de Honre, governou por 6 anos, esposa de Jorão, filha de Jezabel. E o menino, mas aí é quem vai falar lá na frente, né? Joás, ele fica no caminho do Senhor enquanto ele está sob a proteção da sua tia, do sacerdote. Mas no momento que essas figuras saem,
mas foi na minha pesquisa. Sai, ele acaba se perdendo. Mas aí é spoiler para os próximos capítulos. Então, Cutabal, os dias. Fale. a grande sacada desse capítulo é a gente perceber quem está conduzindo, quem está preparando o rei e como está sendo conduzido isso. Claro que uma criança de 7 anos de idade não tem condição de tomar decisões muito sérias. Por mais que ele tenha sido criado em um ambiente de santidade, de justiça, de consciência, é uma criança. Eu não acredito que ele tenha lá uma grande sabedoria para julgar um povo, para legislar sobre um povo. Mas quem está por trás dele? O mentor espiritual dele, que vai acabar sendo um mentor político também, é que faz a diferença nessa história. Então, Joiada tem a ideia, não sei se é bem dele a ideia, me parece que é um consenso com a sua esposa, que é a tia do menino, que é aquele nome feio que eu não vou tentar repetir, porque é bem difícil. Então, junta a tia do menino, junto com o sacerdote, e tem a ideia, vamos preservá-lo, vamos esconder ele aonde? Ué, no templo, não tem como ninguém descobrir lá, por quê? Porque ninguém vai no templo, só os sacerdotes. Os sacerdotes dá para unir, né? São todos adoradores do Senhor, é uma linhagem mais pura. Então, a galera aqui dá para a gente fechar e vamos proteger o menino. Enquanto isso, Joiada vai percebendo o desfecho político da ascensão de Atalia. Ele espera o momento certo. 7 anos é um número profético para Deus. Para Joiada, ele sabe que é apenas o momento oportuno, que quem criou foi o próprio Deus. Ele percebe o momento oportuno e ele vai fazer com que esse rei seja consagrado. No verso 12, talvez tenha passado batido. E ele retirou o filho do rei e pôs a coroa sobre ele, coroou, deu-lhe o testemunho. O que é o testemunho? É justamente uma cópia da Bíblia. São escritos sagrados. Olha, isso aqui que vai pautar o seu reinado, moleque. 7 anos, o menino. É isso aqui que vai pautar o seu reinado. Eles estão ali, ensinam o menino a ler, a escrever, e agora é isso aqui que você vai ter que estudar. E o Joiada, ele vai tratar Joás como que há um filho. Concorda comigo? É sobrinho dele. Vamos lá? Vai tratar como se fosse um filho. E vai dizer, meu filho, é por aqui que você tem que caminhar. Aí lembra aquele provérbio lá, né? Ensina a criança onde se deve andar, ainda que seja velho, não vai se desviar dos caminhos. Então, o mentor por trás do rei é que é a grande sacada do capítulo, é o que a gente tem que observar. Se a gente quer um marido excelente espiritual, vai depender da gente. Se a gente quer filhos espirituais, vai depender da gente. Como mentoras espirituais por trás de um grande trabalho. Por trás de um grande trabalho. O que Joiada faz mais? Preparou o menino dentro do templo, coroou, deu uma Bíblia para ele, maneira de falar a Bíblia, viu, pessoal? Não existia a Bíblia ainda, maneira de falar. Deu o testemunho, o Pentateuco, pelo menos o Pentateuco já existe, a Torá. Deu a Torá para ele, ó, meu filho, é isso aqui que você tem que seguir. Os escritos mosaicos, né? As palavras de Moisés. Isso aqui. Aí, verso 17, fez um pacto com o Senhor, fez uma aliança com Deus e obrigou o povo, se existia aqui alguém que estava entre dois pensamentos, se Deus ou se Baal, ele pega esse povo indeciso, incrédulo,
e vai agora fazer com que eles façam um pacto com Deus. E vai havendo, como o Isis bem falou, um tratamento espiritual, uma limpeza espiritual, um cuidado, uma renovação espiritual dentro de Judá. Joiada fez um pacto entre o Senhor, o rei e o povo, de que ele seria o povo do Senhor. E também um pacto entre o rei e o povo. Ele é um menino, 7 anos de idade, olha, povo, mas é ele que é o rei. Vocês têm que se sujeitarem a esse rei. E fica tranquilo que sou eu quem estou mentoreando esse rei. Então, o que vai vir dele, pelo menos enquanto Joiada puder influenciar, o que virá desse rei vai ser o que vem de Deus. Vai ser puro, santo, justo, e vai ser algo que vai trazer felicidade para a nação. Então, a gente vai ver um período muito bacana para ajudar. Enquanto Joiada estiver vivo, não vamos dar o spoiler, capítulo que vem a gente vai falar mais sobre o restante do reinado de Joás. Mas acho que a grande sacada é essa. Quem é o cara por trás do rei? Quem é que está por trás do seu marido? Quem é que está por trás do seu amigo? Quem é que está por trás da sua família? Parece que é um trio elétrico passando aqui, tá dando para ouvir, né? Então, para não bagunçar aí, vou deixar a Dona Maria aí falando. Deixa o trio passar aqui. Olha, o que eu observei é exatamente o que ele colocou, que é a questão da influência. Nós temos isso historicamente no nosso país, quando Pedro I renuncia em favor de Pedro Alcântara, que é um menino de 5 anos, não é isso? Mas ele coloca como seu tutor José Bonifácio de Andrade e Silva. E a gente vê que, à medida que Pedro II é coroado e se torna independente, há não digo de uma ruptura, mas há um afastamento dele de José Bonifácio, o que é natural. E que deve ter acontecido isso também com o menino, né? Ele tinha a influência do sacerdote, ele, eu acredito que seus primeiros atos foram sob a influência desse sacerdote, mas que chegou um momento em que ele resolveu dizer, não, agora, a partir de agora, eu vou reinar com o meu senso, com o meu julgamento, com a minha mente. E aí, né, as coisas começaram a mudar. Porque, na verdade, ele era uma pessoa monitorada, né, monitorada pelo sacerdote, né? E eu só queria acrescentar uma coisa, certo? Atualmente, o nome de Atalaia, é Atalaia, não é o nome dela? A rainha que matou todo mundo. A Thalia. Atalia, o nome dela é Janja. É só isso. O nome dela é o quê, rapaz? Janja. Fica aí procurando confusão. Fica aí procurando confusão. Tá vendo, né, Dona Mari? Tá procurando confusão. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, pessoal? Mais algum entendimento? Fala aí, Cristiane. Tô vendo que você quer falar. Não, eu achei muito interessante essa passagem aí, mas eu acho que os próximos capítulos vai enriquecer muito esse capítulo. Então, muita coisa vai vir que vai enriquecer esse e talvez a gente consiga acrescentar algo voltando até para esse capítulo aqui. Mas eu acho muito interessante o que ela traz da mãe dela, entendeu? Do caráter da mãe dela, que é muito forte, por mais que ela tenha sido. Uma coisa que nós falaram aí, acho que foi Isis que falou que. Não, foi você, Lília, falou que
ela conseguiu ser pior do que a mãe, né, Jezabel, claro. Mas desde então, da época de Salomão para cá, a coisa ela foi só aumentando. É muito interessante que cada rei que foi assumindo, cada situação que foi acontecendo, cada fase que foi acontecendo, as coisas pioraram muito. E por mais que Deus levantasse alguém para poder dar uma quebrada naquela situação, aparentemente, quando estava, tipo assim, agora vai, quando piorava, piorava mais do que antes. É tipo assim, a glória da segunda casa foi muito pior. Não é nem a glória, né? A situação ruim daquela casa veio pior agora, né? É o inverso do que está escrito na Bíblia. Para ver como é a filha. A mãe, ela ensinou as coisas, a mãe, a influência da mãe, e a filha se tornou muito pior. Ela se tornou muito mais arrogante, mais possessiva, né? É muito interessante, porque Jezabel ainda protegia o reinado para Acabe, né? E a filha não, já era para ela mesma. Então a coisa piorou. Então, muita coisa que nós lemos hoje, nos próximos capítulos, nós vamos ter um respaldo muito bom, que vai ter situações que a gente vai voltar nesse capítulo que nós lemos hoje. É verdade. Milene, quer acrescentar alguma coisa, Milene? Não tem como não negar, é impossível negar que Joiada é o destaque desse capítulo, extremamente, muitíssimo usado por Deus. Quando a pessoa é realmente um instrumento na mão de Deus, age como ele age, e eu vou mais além, é uma família usada por Deus, porque tem aqui a esposa, tem o pai, né, tem o Joiada, e depois vamos ver lá na frente o filho. Então, você vê que é uma família de comunhão com Deus. Quando a família tem comunhão com Deus, a força que ela tem. É mesmo. E no caso, a gente vê até, como o Cristiane falou, no segundo, o próximo capítulo vai poder enriquecer mais a discussão nesse. Mas a gente tem que falar que Joiada influenciou Joás, né? Foi ali o mentor dele, mas como a senhora mesmo falou, tratou ele como um filho. Então, eu acredito que a mesma orientação que ele deu e acompanhou o filho dele, né, de sangue, digamos assim, foi dado para o filho que agora estava reinando. E os dois têm que fazer uma escolha, né? E a gente vai ver lá na frente que após a partida, como os dois vão perder depois o Joiada, os dois vão fazer uma escolha. Então, tem um momento na nossa vida que a gente vai ter as pessoas que nos influenciam para o bem e para o mal, mas a escolha é nossa. Sempre a consequência vai ser da nossa escolha. Então, a gente tem que, ao máximo, focar e olhar para Deus. Você vê que quando ele dá, como a senhora destacou aqui muito bem, quando ele dá o testemunho, que a palavra de Deus seria a base, aqui era a chave. E quando faz uma aliança com Deus, era a chave para o Joás. Se ele se apegasse a isso verdadeiramente, com a força, ele ia superar outras influências, digamos assim, não tão boas como a de Joade, né? Mas as outras influências que viriam, apesar de você ter sido criado dentro do templo, né, na palavra de Deus, digamos assim, mas se você olha para o que importa, para o Deus, quando você tem contato com o que não é tão bom, você está firmado naquilo, é o que te sustenta. Mas se sua influência for o homem, que é falho, pecador, e que nos deixa, né, porque não é, o físico não é eterno, você fica perdido, você fica desorientado e pode cair em armadilhas e influências e despertar aquilo de ruim que todos nós temos. Mas se você se firma na palavra, se ele se firmasse na palavra, ele ia conseguir fazer o reinado até o fim como com certeza agradaria a Deus, né? Então, é só isso mesmo. Mas com certeza para o próximo capítulo vai ser mais rico para a gente discutir. Cristiane. Eu quero acrescentar uma coisa que acho muito importante, é bom trazer para nossos dias de hoje, é sobre a influência, né? A importância de nós termos pessoas do nosso lado. Então, você conviver com pessoas que te influenciam, ou que te levam à verdade, à sinceridade, ao caminho reto, pessoas que te levam a fazer o que é certo, o que agrada a Deus,
a importância na nossa vida, para o nosso futuro, para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com a família, com o marido, com o trabalho. Quando você tem do seu lado pessoas que não te bajulam, mas pessoas que são sinceras, que são parceiras, que são amigas, que têm o mesmo caráter e que seguem o mesmo Senhor. Então, a pessoa que você tem do seu lado, quando ela é de Deus, ela só faz você crescer. Ela faz você passar a ter experiências com Deus, a vencer na vida. Uma pessoa que está do seu lado é muito importante para a sua salvação. Pode ser sua amiga, pode ser seu marido, seus pais, seus filhos, ou você como mãe para os seus filhos. Então, a influência é importante. Então, o que acontece que eu vigio para mim, entendeu? Para mim. Porque, assim, por mais que a gente conheça a verdade, nós somos seres humanos influenciáveis. Por isso que existem as influências nesse mundo, porque nós somos influenciáveis. Você está assistindo um youtuber ali, eu estava falando, e ela está falando assim, que esse caderno aqui, se você botar assim, ele vai lhe dar a resposta do seu tema. Cara, no outro dia você está comprando porque vai te facilitar a vida, mas porque ela falou. Então, como isso é da nossa natureza, quando você anda com pessoas que vai te influenciar para as coisas boas, que são coisas que estão aqui na palavra de Deus, você só tem a ganhar. Então, o que nós temos que fazer todos os dias? Analisar com quem a gente conversa, com quem a gente dá risada, com quem a gente passa o nosso tempo, com quem você chega em casa e fala assim, pô, que bacana, olha, aprendi hoje com fulana isso e vou botar em prática. Quando a gente está, ainda que a gente está ali numa turminha, dando risada ou conversando, tem sempre alguma coisa que você vai aprender, mas você só vai aprender se você parar e meditar no que está acontecendo, que você vai para casa, e sabe aquele momento que você para assim, você começa a analisar, puxa, olha o que eu aprendi hoje, tudo que a gente aprende, que a gente bota em prática, que é para o nosso crescimento, que traz de Deus, do Espírito Santo, isso acrescenta muito na nossa vida. Então, o poder, um dos poderes desse episódio aqui, que nós vamos continuar vendo, é esse de influenciar. Talvez se eles não tivessem saído da vida desse rei e eles permanecessem, poderia, quem sabe, né? Ele chegar a ter uma maturidade espiritual e vamos ver. Mas é isso aí. Dona Adriana, Ó, que eu já tinha lido esse capítulo anteriormente e eu achei interessante, né, que a gente observar esse capítulo como um todo, uma realidade, né? Eu pensei assim, olha de onde vem, né? Quando a gente vai estudar história e a gente vê que os reis matavam, outros reis vinham e matavam toda a família para não ter aquela linhagem, mas acabar, exterminar aquela linhagem. Ela aqui queria exterminar a linhagem de Davi, só ficar a linhagem de Jezabel. Foi assim que eu entendi, né? Que ela queria acabar com tudo. E ela tinha uma ligação muito forte com esse filho. Ela tinha um vínculo, né? No desespero de mãe, assim, vou colocar assim, né? No desespero de mãe, ela exterminar todos. Ah, o meu filho não está mais vivo, então para que eu quero neto? Para que eu quero que os filhos de Acabe ainda continuem vivos? Para que eu quero que meu sobrinho, eu vou reinar soberanamente e não vou querer mais nenhuma linhagem. Depois que eu morrer, alguém venha reinar ou deixo alguém para me substituir, né? Mas Deus tinha um propósito maior, né? Porque a gente sabe que Deus é um Deus de propósito. Então, houve esse extermínio. Jeú, Jeú, não é o nome dele? Veio exterminando a linhagem de Acabe. Só que ele não exterminou todo mundo, ele não matou todo mundo. Ficou essa filha de Jezabel. Então, ele não fez o serviço completo, né? Então, ele foi atrás de parentes aderentes
e esqueceu uma pessoa tão mal quanto a mãe, né? Tão violenta, tão sanguinária quanto a mãe, e deixou passar ela. E Deus fez um propósito para que, porque muitas das vezes a gente, como vem lendo, tendo as meditações, a gente vê que o povo ele se corrompe e Deus deixa com que aconteça as coisas para que o povo se volte para Ele. Então, quando o povo ele passa a adorar Baal, não, agora nesse momento quem tá aqui reinando é a Thalia, então eu tenho que adorar o Deus dela. Eu tenho que me curvar a ele. Então, eles se voltam para o Deus dela e esquecem do Deus verdadeiro. Mas só que Deus já tem um propósito. Deus já levou essa mulher, né, que é a mulher do sumo sacerdote, para poder pegar essa criança, que essa criança foi guardada bem nova, pequenininha, ensinou, preparou, né? A gente vê que tudo foi bem elaborado, né? Como já foi dito, o golpe e tal. Eu creio que por ser um dia de sábado, a guarda que iria render nesse dia já era uma guarda de apoio ao sumo sacerdote, né? Que queria, assim, que um rei da linhagem de Davi viesse a reinar, que o Judá viesse novamente a adorar a Deus, porque o povo deveria estar passando por muitas dificuldades, o povo poderia estar passando por problemas, e sem Deus não tinha solução, não tinha, por mais que tivesse o sumo sacerdote ali interpelando, fazendo seu sacrifício, adorando, mas o sumo sacerdote não pode fazer a parte do povo, né? É como o pastor está na igreja, ele está nos ensinando, ele está dando a direção, ele está dando a palavra, mas cabe a nós seguir, fazer, obedecer. E quando o rei ele é colocado ali, ele é ensinado, certo, ele tem 7 anos, mas ele teve um apoio, ainda não leu 12, né? Aí, o que acontece? Ele tem um apoio até um determinado tempo, e o que a gente vê? Se Samuel, eu boto esse exemplo, se Samuel foi lá para o templo, foi ensinado por Eli não era um bom exemplo, os filhos de Eli não eram um bom exemplo, e ele não se corrompeu. Então, vai da índole da pessoa, né? Eu vejo muito falar sobre influência. Mário fala muito assim, mas fulano influencia. Não, minha mãe me ensinou que eu não tenho que ir pela cabeça de ninguém. A única cabeça que eu tenho que ir é de Deus. Então, por que eu vou ver alguém? Hoje em dia bota muita culpa no influência. Não, eu não acho que a culpa é do influência, não. A culpa é sua. Se você está seguindo o caminho errado, é porque você quer. Você sabe que é direita e esquerda. Você vai seguir pela direita se você quiser. Se você vai pela esquerda, é problema seu. Entendeu? O nosso alvo é a salvação. A gente não pode nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que ir reto para poder alcançar o nosso objetivo, que é a salvação. Então, a influência, quem é o maior influenciador na nossa vida? É Deus, é a Bíblia, é a palavra. Então, é ela que a gente tem que seguir. O pastor errou. Eu vou errar porque o pastor errou. O obreiro errou. Eu vou errar porque o obreiro errou. Não. Então, a sua cabeça não está focada em Deus. Então, eu penso assim, que aqui Deus tinha um propósito para esse povo, como ele teve quando o povo foi para a Babilônia, como a gente vem ao longo do tempo lendo, o povo só padece porque ele procura padecer. É o nosso dia de hoje. A gente vai padecer se a gente não se voltar para Deus, se a nossa vida não tiver diante do altar. A gente colocou a nossa vida lá no altar. Se a gente ficar todos os dias tirando, vindo para cá para fora, vivendo a nossa vidinha de influência, de olhar na internet, seguir aquelas pessoas que não tem nada na cabeça, que não evoluem em nada, só fala besteira ali, que a gente vê que é tudo uma maquiagem, a gente vai se corromper também. Então, qual é o caminho que a gente tem que seguir? O que a gente tem que fazer para a nossa vida? Aqui há uma grande instrução. Tem uma mulher que destruiu os seus netos, sobrinhos, independente que seja do seu sangue ou não, mas era uma família, né? E
tentou corromper o povo, alguns foram corrompidos, outros não, que eu acredito que ainda tinha pessoas de Deus ali, e Deus coloca uma outra mulher para pegar uma criança, ter compaixão, cuidar daquela criança, ensinar o caminho e para depois reinar. Como Isis falou, 7, número da perfeição. Lília completou, foi o momento certo, a hora certa para poder fazer o que tinha que ser feito. Não dava mais tempo do povo esperar com que ela morresse, ou viesse ter um infarto, ou morresse de causas naturais, ou qualquer outro tipo, para poder o povo se livrar desse culto, dessa idolatria. E aí Deus preparou tudo. Eu acredito que tudo foi a vontade de Deus. E isso para a gente trazer para a nossa vida de hoje. É o que a gente quer fazer, o que a gente quer ser. É uma boa indicação. Qual é a influência que você quer seguir? A Thalia ou a outra, que o nome é meio complicado de falar, né? Era só isso. Dona Mari, Aí. Na verdade, sou eu. diga. É, que isso que Dri falou aí, apesar de eu não ter pego a meditação toda, mas, enfim, por dentro da história, lembra exatamente o que aconteceu com Moisés, né? Porque ele foi poupado no momento que mandou matar todos as crianças, né? E a mãe dele tomou essa atitude de colocar ele no rio, e ele foi encontrado pela mulher lá do faraó, e justamente ele foi uma influência ali dentro. E aí, não muito que eu tenho para acrescentar, não, mas isso me lembrou muito essa questão de que a forma que Deus usa para que a promessa dele venha se cumprir. Até porque, como foi dito, né, nas meditações anteriores, a promessa de Deus, ela tinha que se cumprir. Ela tinha, não, nessa época, né, ela tinha que se cumprir, ela tem que se cumprir. E ele tinha dito a Davi, como a gente viu lá, um monte de versículos, que por amor a Davi, que ele traria o Salvador através da linhagem dele. Então, assim, para a gente não tem nem que ser surpresa que, de alguma forma, ele ia fazer. Talvez a gente fique assim um pouco, poxa, foi dessa forma, foi desse jeito, né? Claro, cada forma que aconteceu dele manter a linhagem para chegar até o Senhor Jesus, isso traz um renovo, isso traz uma nova experiência para a gente. Claro, mas a gente sabe que a palavra dele ia ter que se cumprir para chegarmos até o Senhor Jesus. E aí isso me lembrou muito lá na época do Egito, porque o fato de Moisés estar lá na casa de Faraó foi uma influência. É claro que se Deus quisesse, ele poderia usar qualquer um, mas foi uma inteligência, né, de Deus estar com alguém que era também do povo dele, que ia, querendo ou não, quebrantar um pouco o coração do pessoal lá do Egito, que destruía, né, que acabava que maltratava o povo dele. Então é só isso mesmo. Ok, meninas, nosso tempo aqui está um pouquinho excedido. Cristiane quer falar, seja muito breve. E aí depois, Isis, você indica alguém para fazer a oração, ok? Manda ver aí, Eu Cristiane. vou, eu vou só completar isso que Paloma falou, que ela trouxe uma coisa muito bacana, é que muito interessante como Deus é poderoso, né? Deus ele fez tudo aquilo, Moisés tomou aquela decisão, matou lá o soldado egípcio, saiu fugindo, e para onde ele foi parar? Quem era o sogro dele? Uma pessoa que conhecia a palavra. E Deus não falou, Moisés, você vai lá para a casa de fulano lá. Aconteceu. Aparentemente foi coincidência, mas não foi coincidência, né? Ele foi no lugar certo,
ficou no lugar certo para aprender o que ele ainda não tinha aprendido do povo de Deus. Muito forte. Ok. Isis. Quero agradecer a contribuição de cada um de vocês. É sempre maravilhoso. Adriana, sempre cirúrgica nos seus comentários, maravilhosa. E, para mim, pessoalmente, é perceber que, apesar dessa história estar acontecendo o quê? 800 e pouco, antes de Cristo, é tão atual. Que foi, Lia? Não, isso aí, 800 e pouco. 800 e pouco antes de Cristo, como a imoralidade sexual é uma arma potente na mão do inimigo, de Satanás. E muitas pessoas se corrompem ou se perdem abrindo essas brechas espirituais, e perceber que essa imoralidade é uma grande brecha. E muita gente se perde por causa do vício na pornografia. Já vi relatos de pastores e a própria a Flor de Lis, que tinha um ministério tão bonito, aparentemente era algo tão santo, mas abriu brecha justamente nessa questão da imoralidade sexual, e isso está reverberando na vida dela até hoje. E eu percebo, porque eu estudei muito esse negócio do caso de Flor de Lis, eu percebo que até hoje ela ainda não se desvinculou dessas necessidades. Ela ainda não fechou essas brechas, que ela está com um namorado aí, novinho. O menino até Flor de Lis, ela, eu não sei, mas realmente entender. E quando eu conversar com um jovem hoje, eu vou poder passar com uma outra mentalidade e, e mostrar a ele que realmente a imoralidade sexual, o que o mundo prega como liberdade, né? Liberdade sexual, na verdade, é brecha para o inimigo entrar na vida e fazer miséria. Quem vai orar é a Adriana, maravilhosa, sentindo falta da voz dela. Adri? A essa altura já dormiu. Ele já dormiu. Acorde. Eu nem dormi, Lídia, para não perder o horário. Boa. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nesse momento, nos colocamos aqui diante da Tua presença. Primeiro, meu Pai, para te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por estarmos, Senhor, na Tua casa, louvar e engrandecer o Teu nome. Pai, obrigado, meu Deus, por essa meditação, onde quer que ela chegue, meu Pai. Ela venha, meu Deus, sacudir o inferno, meu Pai. Meu Deus, toma a vida, meu Deus, de cada uma dessas mulheres que participam dessa meditação. Que elas venham, meu Pai, crescer em Ti. Meu Pai, toma a vida de cada uma delas, a família, a casa, meu Pai. Aquelas que têm marido, toma os seus maridos, meu Deus. Aquelas que têm filhos, os filhos, meu Pai. As que não são casadas, os pais. Meu Pai, toma cada uma delas nas Tuas mãos. Meu Pai, alcança, meu Deus, cada família, cada filho, cada marido, aqueles que não são convertidos ainda, meu Deus. Alcança, meu Pai. Toma a vida de cada um deles nas Tuas mãos. Prepara o nosso dia de segunda-feira. Que venhamos, meu Pai, estar na Tua presença, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Porque, Senhor, nossos dias estão curtos. Então, nos prepara. Não deixa, Senhor, que nossos pés venham vacilar. Que nossos pés venham, meu Pai, se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que venhamos seguir reto, meu Pai, o Teu caminho, o rumo à salvação, meu Pai. Que venhamos ter sempre, meu Pai, buscar a salvação. Que venhamos, Senhor, guardar a nossa alma, meu Pai, para o dia, Senhor, que o Senhor nos chamar. Para o dia, Senhor, que venhamos entrar na Tua glória, meu Pai. Toma cada uma dessas mulheres aqui, meu Deus. Que, meu Pai, elas venham alcançar almas, Senhor. Almas para o Teu reino, meu Deus. E que cada dia, Senhor, cada palavra que venha sair da nossa boca, meu Pai, seja para glorificar e exaltar o Teu nome. Venha, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Prepara, Senhor. Nos prepara no falar, no agir, no pensar. Aonde quer que nossos pés cheguem, Senhor, a Tua presença chegue. Que o Senhor, meu Pai, seja a luz que brilha no nosso rosto. É o que eu te peço desde já. E
e te agradeço. Nos dá uma noite de sono tranquila, em paz, em segurança. Toma, meu Pai, a nossa casa, a casa de cada uma delas nas tuas mãos. É o que eu te peço desde já e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. O áudio está Amém, povo fechado. lindo. Por hoje é só. Deus abençoe. Terça-feira tem mais.